Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e a missão de hoje é falarmos sobre concordância verbal. Este conteúdo que sempre aparece nas principais provas e que sempre acaba nos causando algumas dúvidas. Bom, o primeiro passo para que vocês compreendam o processo da concordância verbal é entender a conexão que ele faz com os demais gêneros gramaticais. Por exemplo, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral. Como assim? Só para estabelecer um pouco essa questão da flexão, veja bem, menino, meninos, isso é um substantivo, porque o substantivo é o que nomeia. Adjetivo, livro raro, livros raros. Sendo assim, o adjetivo é aquilo que qualifica. Sendo assim, é possível passar para o plural. Artigo. Artigo é aquilo que define ou indefine. Por exemplo, a garota, as garotas. Uma garota, umas garotas. Pronome. Pronome, por exemplo, da conjugação verbal eu, tu, ele, nós, vós, eles. E a questão do numeral. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, todos esses elementos, eles são variáveis. Todos eles dá para passar do masculino para o feminino ou do singular para o plural. Então, é isso que nós chamamos dos elementos da gramática que são variáveis. E o verbo também é variável. Então vamos perceber isso por meio de algumas frases que coloquei aqui no quadro. Vamos ver a primeira. O grito das mulheres assustaram as crianças. O que nos causa dúvida é justamente aqui. Será que o correto é falar o grito das mulheres assustaram as crianças ou assustou as crianças? Prestem bem atenção nessa forma, que ela é bem simples para que vocês possam compreender como que o verbo será colocado. Vamos lá, primeiro passo é nós descobrirmos o sujeito da oração. E o que nos leva ao sujeito dessa oração é justamente o verbo. Qual que foi a ação que ocorreu aqui? O grito das mulheres assustaram as crianças. Assustaram, então esse é o verbo. E eu sempre pergunto no singular. E aí, verbo, que assustou as crianças? E o verbo me responde, o grito das mulheres. Portanto, esse é o sujeito da oração. Mas percebam que nesse sujeito eu tenho termos que estão no singular e que estão no plural. E agora, será que somente isso me esclarece se o verbo fica assustaram ou assustou? Não. Então, como que eu vou fazer isso? A regra menciona o seguinte, eu encontrei o sujeito, mas eu preciso encontrar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito sempre será um substantivo que não esteja acompanhado da preposição. E o que é uma preposição? Por exemplo, viajei ônibus. O que está faltando aí para conectar? Viajei de ônibus. Então, por exemplo, de, do, da, das é preposição. Então, para que eu encontre o núcleo do sujeito, eu tiro aquele termo que está acompanhado de preposição. Assim, esse termo das mulheres, eu retiro. O que sobrou? O grito. O núcleo é sempre um substantivo. O é um artigo. Grito, esse é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito aqui, grito, ele está no singular ou no plural? Ele está no singular. E ele não é um núcleo coletivo que depende de outras pessoas para que seja formado. Ele é um núcleo que se apresenta no singular. Então, se o núcleo do sujeito ele está no singular, consequentemente, o verbo também precisa ficar no singular. Portanto, o correto aqui é o grito das mulheres assustou as crianças. Então percebam o processo que eu desenvolvi. Perguntei para o verbo o que assustou as crianças? O grito das mulheres.
Para achar o núcleo do sujeito, retirei o termo que está acompanhado da preposição. O que me sobrou? O grito. Assim, grito é o núcleo do sujeito que está no singular, o verbo ficou no singular. Agora, a alternativa aqui, B. A turma de alunos realizaram a pesquisa. Vamos realizar, então, o mesmo processo que fizemos com a letra A. Qual que foi a ação desenvolvida? Uma pesquisa foi realizada. Então, eu vou perguntar aqui para o verbo. Verbo, quem realizou a pesquisa? O verbo me responde, a turma de alunos. Sendo assim, esse é o sujeito da oração. Mas, achando o sujeito, a turma de alunos, isso já me traz a certeza se o verbo aqui fica no singular ou fica no plural? Não. Então, vamos repetir a mesma sequência. Precisamos achar agora o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é aquele termo que não está acompanhado da preposição. De alunos é o que está acompanhado da preposição, então eu acabo excluindo. O que me sobrou? A turma. Então, o núcleo do sujeito é turma. Esse turma, ele está no singular ou no plural? No singular. Só que tem aí uma outra nuance muito importante. Uma turma é formada de uma pessoa só? Não. Para que eu tenha uma turma, precisa ter mais pessoas. Então, eu tenho um núcleo do sujeito que ele é coletivo. Então, pelo fato de turma estar no singular e pelo fato de turma ser também algo que funciona somente no coletivo, o verbo aqui, ele funciona de duas formas. Tanto faz ele ficar no plural ou ficar no singular. Então, a turma de alunos realizarão a pesquisa ou a turma de alunos realizará a pesquisa. As duas formas estão certas. Por quê? Porque o núcleo do sujeito é um núcleo coletivo. Perceberam, então? Grito não é um núcleo coletivo. Sendo assim, ficou só no singular. Agora, turma é um núcleo coletivo, mas está escrito no singular. Desta forma, tanto faz o verbo ficar no singular ou no plural. Letra C. Mais de um engenheiro elaboraram um projeto. Esta é frequente, que sempre aparece nas principais provas de concurso. Porque qual que é a tendência natural? A tendência é o seguinte, colocarmos mais de um engenheiro elaboraram o projeto. Nós olhamos aqui para essa construção e automaticamente nós pensamos que está correto. Mas não. Por quê? Vou fazer aqui o mesmo processo. Quem elaborou o projeto? Mais de um engenheiro. Então, esse é o sujeito da oração. Mas o que a regra diz? Que o verbo precisa concordar com os seus elementos que sejam variáveis, ou seja, que podem ser flexionados do singular para o plural e do masculino para o feminino. Verifiquem, mais. É possível passar esse mais aqui para o plural? Não. Eu consigo falar maises? Não é possível. Então, esse mais, ele fica dessa forma mesmo. É possível falar maises des um engenheiro elaboraram o projeto? Não. Essa construção ela não é possível. Então, o que eu faço? Eu tiro esses itens porque eles não são variáveis. Sendo assim, o que me sobrou? Um engenheiro elaboraram o projeto. A concordância não é a conexão do verbo com seus elementos que sejam variáveis. Então, veja bem, um está no singular, engenheiro está no singular. Então, o verbo aqui fica. Mais de um engenheiro elaborou o projeto. Vamos agora para a nossa última, que aparece também bastante. Fazem muitos anos que não a vejo.
O que fazem muitos anos que não a vejo? Verifique que o verbo aqui, fazem. Quando o verbo fazer, ele tem sentido de tempo que já passou, ou seja, de tempo decorrido, esse verbo ele sempre vai concordar com a terceira pessoa do singular. Qual que é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele. Eu faço, tu fazes, ele ou ela faz. Então, nada de falar. Fazem muitos anos que não a vejo, fazem 2 anos que não falo com determinada pessoa. Faz 2 anos, faz muitos anos que não a vejo. Verbo fazer, no sentido de tempo que já passou, terceira pessoa do singular. Então, eis aqui algumas dicas em relação ao processo da concordância para que vocês possam construir essa relação de sentido. Veja aí algumas provas e vão fazendo essas conexões para que vocês percebam essas ligações que o verbo tem com os seus elementos que são variáveis. Então essa é a dica de hoje. Foquem sempre na missão e até a próxima.